O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje estaremos abordando a questão do direito das minorias. Para abordar esta questão, temos um convidado especial do Maranhão, professor Joaquim Shiraishi Neto. O professor Joaquim Shiraishi Neto é professor da Universidade Estadual do Maranhão, com experiências de atuação no Pará e em outros estados da Amazônia, e a sua formação advém de uma formação jurídica, portanto, o professor Joaquim é advogado. Joaquim, é uma satisfação recebê-lo no programa América Latina Viva. Nós gostaríamos de iniciar a nossa conversa perguntando para você a sua formação. Evidentemente você é advogado, mas enfim, os rumos que tomaram, né? A sua formação, a orientação profissional que você acabou investindo, né? Ligado à questão do direito das minorias, né? Você fez o doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná, né? Sob a orientação do professor Edson Fachin, né? E do qual surgiu da sua tese um importante livro que logo em seguida nós iremos abordar, mas vamos iniciar justamente com esta questão da sua formação. Então, eu sou advogado. Meu curso de Direito foi feito em São Paulo, na PUC de São Paulo. Uhum. Quando eu comecei a fazer o curso de Direito, eu percebi que o Direito não tinha nada a ver com a Justiça. Eu fui fazer o curso de Direito pensando, a partir que eu assistia muitos filmes americanos sobre ideais de justiça. E eu vi que o Direito não tinha a ver nada com a Justiça. Aí, num período do curso, eu decidi, já que o direito não tem nada a ver com a justiça, eu iria advogar para quem que precisa mesmo do direito. Aí, nesse período, ainda na universidade, eu fiz uma opção em advogar para as pessoas que seriam despossuídas, as pessoas pobres. Então, desde o início da universidade, eu venho trabalhando com um trabalho de assistência judiciária, assessoria jurídica. Uhum. Quando eu concluí o curso de graduação, eu recebi um convite para trabalhar na região do Araguaia e Tocantins. Foi quando eu fui trabalhar como advogado da Comissão Pastoral da Terra do Araguaia e Tocantins, que trabalhava assessorando a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Tocantins e os vários sindicatos na região do Tocantins, do Sudeste, do Sul do Pará e no Mato Grosso. Uhum. Então, eu era o único advogado lá da região que atuava junto aos sindicatos, defendendo os trabalhadores das ações contra os fazendeiros e os madeireiros na região. Certo. Nessa época, Joaquim, já estava aquele bispo famoso espanhol atuando lá, né? Sim. Então, lá a CPT ela se organiza por regiões. A CPT que eu participava, a Araguaia e Tocantins, era composta por 4 dioceses do Tocantins, uhum, mais uma diocese do Mato Grosso, que era de São Félix do Araguaia, que era onde estava o Dom Pedro Casaldáliga, e depois a de Conceição do Araguaia, e a diocese de Tocantinópolis, onde aconteceu em 86 uma tragédia, que foi o assassinato do padre Josimo Moraes Tavares, em decorrente de um conflito de terras na região. Uhum. Isso aí deve ter marcado muito você como pessoa, as tuas escolhas políticas, sociais e éticas, né? Toda essa experiência de violência. Que reflexões você extrai dessa questão para o direito, não apenas para você como pessoa, mas para o direito? Então, essa experiência minha de trabalhar com esses grupos foi muito importante na minha formação, porque eu compreendi que, ainda mais que o direito ele não tem uma pretensão em garantir direito a todas as pessoas. O direito ele tem a pretensão em garantir direito para algumas pessoas, né? Então, esse era o grande dilema que eu enfrentava.
percebendo que cada vez mais que eu atuava, que o direito ele tinha um papel que não era um papel de realização daquela ideia de justiça, mas sim de tentar, tinha uma ideia de operacionalizar os interesses de determinados grupos. Certo. Isso que me movimentou durante esses anos todos. E aí, no caso, Joaquim, evidentemente que esta forma de você se inserir como alguém que é detentor de um saber jurídico, né? Uma pessoa especializada que detém esse saber, mantém contato com uma população que, eu diria assim, além das carências sociais e das carências nos aspectos de direitos humanos, não tem muita informação sobre essa questão dos direitos. Como é que se deu esse processo pedagógico, ao mesmo tempo que você interagia, essas populações tradicionais, camponesas, etc., iam desenvolvendo esse feeling, esta apreensão do direito como algo que pode ser utilizado por eles? Como é que se deu isso? Professor Dimas, para falar a verdade, eu mais aprendi do que ensinei lá. Porque, assim, a minha trajetória e minha própria trajetória acadêmica depois reflete o processo de aprendizado que eu venho passando ao longo dos anos. Certo. Quando eu cheguei na região, eu trabalhava exclusivamente com direito agrário, com questões fundiárias. Depois, o movimento que eu fui participando das quebradeiras de coco de outros grupos, começaram a demandar questões relacionadas ao direito ambiental. Então, assim, eu me capacitei, eu também me formei para atender e compreender essas demandas ambientais. E hoje, mais recentemente, o movimento ele aparece com uma nova demanda. É a demanda que diz respeito aos aspectos culturais, étnicos dos grupos, né? Uhum. E aí isso me forçou a tentar compreender o direito e tentar pensar o direito à luz dessas realidades que vinham me colocando. Então, assim, nessa trajetória minha, é interessante observar essas passagens do direito agrário para o direito ambiental e para o direito étnico. Mas, assim, são passagens que não ficaram para trás. Ainda hoje eu trabalho com direito agrário, com direito ambiental. Mas, assim, essas experiências marcaram muito minha formação e marcaram muito a minha percepção em relação às pessoas, em relação aos lugares, em relação ao próprio direito, né? Uhum. Você, Joaquim, combina uma intervenção social e política com uma intervenção intelectual também. Você é alguém que atua na universidade, você produz conhecimento, você, digamos assim, se dedica à formação também. Isso aí ocorreu logo depois, quando você, digamos, atuou mais no Maranhão, em Belém, né? Como é que se deu esse trânsito e que desafios você enfrentou na universidade? Então, inicialmente, eu era só assessor do movimento como advogado. Aí, decorrente desse processo, assim, eu vi uma necessidade também de me capacitar e de me formar. Foi quando eu comecei a me dedicar a fazer o mestrado e o doutorado, né? Uhum. Nesse processo também, aí eu fui para a universidade. Dentro de um novo espaço, a universidade com um novo espaço, né? E na universidade, a minha preocupação era trazer a minha experiência, a minha formação, para trazer essa discussão junto aos estudantes de direito, né? Então, assim, eu trabalhei em vários momentos como em extensão universitária, em núcleos de assessoria jurídica, tentando formar os estudantes, né? Sensibilizar os estudantes para atender essa demanda, esses grupos que são muito vulneráveis e são completamente desassistidos. Essa problemática ligada ao direito das minorias, qual é a recepção hoje que pode ser encontrada justamente nesses espaços acadêmicos? Você acha que com o processo democrático brasileiro ampliaram-se os espaços de uma recepção melhor? Sim, existe hoje um maior espaço de reflexão, né? Mas esse espaço ainda é muito pequeno ainda, né? Diante da demanda que se coloca, né? Uhum. Eu acho assim, sobretudo nas regiões aqui mais centrais, norte, na região sul e sudeste, nas universidades mais centrais, existem poucos trabalhos de direito relacionados a essas temáticas das minorias, desses grupos, né? Porque no direito, aqui mais na região sul e sudeste, as pessoas centralizaram os seus debates na questão mais dos direitos fundamentais,
dos direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, né? Trabalhado mais com a dimensão da dignidade, com os direitos de moradia, de saúde, com os direitos universais e não com os direitos das minorias, né? Então houve uma preocupação muito grande de uma reflexão crítica, de uma reflexão para a efetivação dos direitos sociais, mas dos direitos mais universais. E um certo distanciamento dos direitos das minorias, desses grupos que sempre se colocaram, apesar de serem visíveis, eram invisíveis do ponto de vista do direito. Atualmente você desenvolve algumas pesquisas, evidentemente, e você, inclusive, estendeu essas suas pesquisas de uma forma comparativa. Recentemente você esteve na Bolívia, você irá ao Equador. Que aspectos comparativos você nos traria com a realidade brasileira e amazônica? Então, essas reflexões são importantes porque elas permitiram, esse estudo comparativo com outros países, permitiu compreender o direito dos outros países e, sobretudo, compreender o nosso direito e os obstáculos, os desafios do nosso direito para avançar em relação à efetivação dos direitos das minorias. Então, o direito, é interessante que o Brasil, a gente está vivendo na América Latina um processo de emergência e de surgimento de identidades coletivas, de grupos étnicos, na América Latina, em vários países. No Brasil, não é diferente do Equador e da Bolívia. Só que, do ponto de vista do direito, no Equador e na Bolívia, eles estão vivendo um outro processo, que é um processo que eles falam que é a descolonização do direito. E aqui no Brasil, eu percebo que a gente não está vivendo esse processo. A gente está vivendo um processo de colonização do direito, e, sobretudo, do direito norte-americano, que pouco reflete a nossa realidade, diferente do Equador e da Bolívia. Então, e lá no Equador e na Bolívia, como eles estão vivendo essa ideia, essa dimensão do reconhecimento, mas a dimensão da descolonização, eles estão repensando a ideia de Estado, eles estão repensando a ideia de nação, e eles estão repensando o próprio direito, né? E dando espaço a um direito não oficial, ao direito dos outros grupos, dos grupos indígenas, dos grupos afrodescendentes. É diferentemente do Brasil. Ok, Joaquim, nós vamos aprofundar esses aspectos, mas logo depois do intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje estamos debatendo a questão do direito das minorias com o advogado Joaquim Shiraishi Neto. Professor Joaquim Shiraishi Neto, então, no primeiro bloco você abordou aspectos muito importantes da sua formação, as suas trajetórias, as suas escolhas de intervenção social, como alguém preocupado com a questão da relação entre direito e justiça. Você teve uma vivência muito importante no Araguaia, com populações locais camponesas, e logo em seguida com as populações tradicionais da Amazônia, e também fazendo a sua incursão no direito na universidade como professor e pesquisador. Então, justamente você terminou o bloco anterior fazendo menção à questão da América Latina, a questão de uma redefinição do Estado, do direito para populações tradicionais, né, em nações em que as populações autóctones nativas são muito fortes, como é o caso da Bolívia e do Equador.
eu gostaria que você também abordasse a questão hoje dessas populações tradicionais na Amazônia, e não só na Amazônia, mas no Brasil. Você é uma pessoa que tem uma visão ampla desse processo. Gostaria que você nos apresentasse um diagnóstico da questão das chamadas populações tradicionais, que são alvo de um necessário direito das minorias, né? Então, esses grupos que emergiram na década de 90, sobretudo na Amazônia, as chamadas quebradeiras de coco, os seringueiros, os castanheiros, os açaizeiros, né? E em outras comunidades no Brasil, depois também mais recentemente, aqui no Paraná, os faxinalenses, na Bahia, as comunidades fundo de pasto, e em outros lugares, em Sergipe, as catadoras de mangaba. Esses grupos, eles se organizaram em decorrência dos conflitos que se colocam para eles. Então, na região, os conflitos inicialmente eram com os grandes fazendeiros, que é a criação de gado, com as quebradeiras de coco. Depois, esses conflitos, hoje eles decorrem de outros atores, de outros agentes. Hoje, as quebradeiras de coco estão em conflito com indústrias de papel e celulose, estão em conflito com gasodutos, com termoelétricas, né, e com empresas de ferro-gusa, então, com a mineração, e com indústrias também que ganharam o direito de explorar o petróleo na área das quebradeiras de coco. Então, o conflito hoje ele é muito mais intenso, né, e ele é muito mais violento, porque essas empresas, esses agentes sociais, eles têm muito mais poder, muito mais recursos, muito mais condições para se colocar na frente desses grupos. Em que medida, evidentemente, então, você está nos apresentando a questão de que há uma relação direta entre acesso à terra, ou seja, ligado a questões fundiárias, e uma certa vulnerabilidade social desses grupos. Mas, por outro lado, eles se organizam também, né? Como é que se apresenta essa questão? Ao mesmo tempo são vistos como tradicionais, mas se enfrentam com aquilo que é de mais moderno no capitalismo. Então é interessante, porque esse processo desses grupos, desses novos agentes, tentando retirar a terra desses grupos dos seus territórios, que fizeram com que esses grupos passassem a se organizar. Então esses grupos passaram a se organizar em torno de uma identidade. No caso lá do que eu estudo, que eu trabalho, é o das quebradeiras de coco. Eles se organizaram em torno desses agentes sociais que entram em conflito para pegar os seus territórios e os seus recursos, ameaçando a produção e a reprodução física e social desses grupos. Então, o movimento ele vai surgir com mais força justamente quando aparecem esses antagonistas. É nesse momento que eles se fortalecem. Eles se juntam para enfrentar esse outro ator, esse outro agente, né? Eles se unem. Mas assim são laços que estão sendo construídos também, são laços que vêm sendo construídos ao longo dos anos. Uhum. E esses laços, eles também são laços às vezes frágeis, né? Certo. Assim, esses grupos às vezes eles não conviviam de forma tão harmônica, né? E esse processo contribuiu para que esses grupos entrassem em contato entre si, formassem uma rede de solidariedade, de reciprocidades, uma série de formas de relações para que pudessem se colocar diante desse agente muito poderoso e muito, muito forte. Joaquim, o Brasil está passando por momentos de novidade, né? Em termos de expressão de setores sociais que até então não tinham voz e vez, né? É um setor, é um setor social, um segmento social bastante heterogêneo. Nós ainda sabemos muito pouco, né, em relação a quem são efetivamente esses grupos que não são contemplados na política. Você considera que à medida que esses atores são visibilizados, como é o caso das populações tradicionais, qual é a contribuição que eles podem estar fornecendo para um novo Brasil mais transparente, com possibilidades de avançar nos processos democráticos? Então, do ponto de vista do direito, é interessante perceber porque esses grupos eles têm uma particularidade bastante grande, né? As suas formas, os seus saberes, as suas tradições,
a forma de utilização do recurso do território, as suas práticas, é bastante específico, é bastante particular. E o direito, ele não consegue captar essa particularidade, esse fenômeno. O direito, ele pensa sempre de ponto de vista universalizante. Então, assim, um grande desafio para os operadores do direito é pensar como que operar o direito a partir dessas situações particulares, mas que reconheça o direito desses grupos de forma particular também. Porque o direito, ele tenta encaixar esses grupos em grandes categorias, né? E essa é a grande dificuldade, porque se você for perceber que cada quilombo é um quilombo, que cada um quilombo, por exemplo, se organiza de uma forma diferente, porque ele se organiza de acordo com a sua inter-relação, com a sua relação com o que está de fora, com o outro. Então, assim, é assim que eles vêm se organizando. Se você pensar que cada quilombo é um quilombo, mas como que fica as dificuldades do direito, de pensar o direito, de festivar o direito de formas tão diferentes, de formas de práticas tão diferentes? Como é que o direito vai conseguir implementar práticas e situações tão diferentes? Isso é um grande desafio que se coloca para o direito. Então, é o momento da gente repensar o direito, repensar as práticas e repensar o direito e sua relação com esses grupos sociais. Certo. Certamente, na sua reflexão e pesquisa, justamente sobre o direito das minorias, que é o título do seu livro, com o subtítulo Passagem do Invisível Real para o Visível Formal, você deve ter se defrontado, né, esse é seu livro publicado, defrontado com esse debate mais de fundo, mais teórico, né, e também ligado a uma filosofia política, a uma sociologia política do direito, né? Como é que você desatou o nó dessa questão do direito, um direito inflexível para um direito flexível? Então, a dificuldade é da necessidade de pensar o direito de uma forma mais abrangente, de pensar o sistema aberto, mas um sistema que possa comportar toda essa diferença, né? Todas essas particularidades. Então, tem que se pensar um direito de uma forma como se fosse um sistema, mas um sistema aberto que não só comporte o cidadão comum, mas que comporte também os grupos e outros sujeitos, outras cidadanias. O Canottilho, que é um professor do direito português, ele colocou de uma forma bastante assim clara para os operadores do direito que, assim, diante de uma situação de cidadanias múltiplas, o direito ele não pode se fechar para um único cidadão, ele tem que se abrir para vários cidadãos. Então, no mundo globalizado, onde você tem uma cidadania múltipla, você tem que ter cidadãos múltiplos e um direito que atenda a essa cidadania múltipla. E aí, nesse caso... Não pode se fechar. Certo. Você, então, abre um espaço doutrinário para, digamos, a emergência desse direito das minorias. Como é que você combinou essa reflexão teórica com estudos de caso aplicados à sua experiência como operador do direito, ligado aos movimentos sociais e às populações camponesas tradicionais, com os conflitos que você se enfrentou lá? Então, essa abertura do direito, né, para atender a esses novos sujeitos que aparecem, é um debate dentro do próprio campo do direito, né? Então, existe um debate entre os intérpretes do direito, no sentido de dizer que esses grupos também são sujeitos de direitos e também têm direitos. Então, é um debate que vai do ponto de vista da academia e do ponto de vista da universidade também. Então, assim, criar nesse processo maior legitimidade e uma maior autoridade das pessoas que estão trabalhando com essas questões para que possa ser reconhecido esses grupos enquanto sujeitos de direitos e também enquanto sujeitos que têm esses direitos e que devem ser esses direitos garantidos. Então, esse espaço está dentro de um espaço de luta, dentro de um espaço de um campo jurídico, de um campo de luta, segundo Bourdieu, né? De um campo de luta no sentido de dizer o direito, né? É uma luta do direito de dizer o direito. Então, assim, são os vários intérpretes disputando no sentido de tentar garantir que esse direito seja aberto de forma eficaz para que possa comportar outros sujeitos que não o cidadão normal, só o cidadão comum. Ok. É um campo de lutas. Ok, professor Joaquim. Então, foi uma satisfação tê-lo no nosso programa.
nos auxiliar nessa importante reflexão a partir da sua vivência como cidadão, né? E também como intelectual que reflete sobre isso e é responsável pela formação de novos operadores do direito. América Latina Viva agradece muito a sua presença. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o estudante de direito, para o advogado, em relação a esse tema. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do professor Dimas para fazer essa entrevista aqui nesse programa. Eu acho um espaço bastante importante, né, que permite que pesquisadores venham aqui e coloquem seus trabalhos, o desenvolvimento dos seus trabalhos. E para os intérpretes do direito, para os operadores do direito, eu acho que a gente tem que, a mensagem seria que teria que pensar o direito à luz das nossas realidades, para que esse direito possa, de fato, ser um direito que atenda às demandas que são colocadas. Pensar o direito à luz das realidades e não ficar reproduzindo o conhecimento crítico do direito ou reproduzindo o reconhecimento dogmático do direito, mas tentar pensar esse direito à luz das realidades. Só dessa forma que é possível pensar e avançar o direito no sentido de garantir direitos a esses grupos que são vulneráveis. Muito obrigado, professor Joaquim. América Latina Viva se despede, vai ficando por aqui hoje e espera você no próximo programa. Até lá.